Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal do YouTube, do programa Japonês Online. E hoje o assunto é um assunto que vai te ajudar a evitar cometer alguns erros até meio bobos que podem atrapalhar no seu aprendizado do idioma japonês. O assunto é: não use o raciocínio do português. O que seria isso? O que seria usar o raciocínio do português? Seria você pensar em usar o raciocínio que nós usamos no português ao se comunicar em japonês. Eu vou dar um exemplo aqui bastante interessante. Eu conversava com um japonês nativo recentemente e eu estava comentando com ele sobre a minha expectativa de ter viajado para o Japão esse ano, 2020, que infelizmente não se concretizou devido à pandemia. E eu comentei com ele que eu fiquei bastante ansioso, ainda estou ansioso, quero, né? Todo mundo acho que quer ir para o Japão para fazer turismo por lá. E a verdade é que eu comentei com ele que eu estava bastante ansioso. E eu termino esse assunto dizendo que eu preciso e prometi para ele, eu estou muito ansioso, mas eu vou me acalmar. E o verbo acalmar em japonês é o verbo ochitsuku. Ochitsuku, ele significa se acalmar, né? Se acalmar, é o verbo ochitsuku. Vamos aqui, ochitsuku, se acalmar. O que acontece? Quando eu falei para ele, eu vou me acalmar, e usei esse verbo ochitsuku, ele disse que não entendeu. E aí eu fui conversar um pouco mais para tentar explicar como eu me sentia, porque na minha cabeça eu tô um pouco ansioso, eu me acalmo, eu me livro da ansiedade, isso é se acalmar, então eu posso usar esse verbo aqui. Mas eu não posso, porque eu estou usando aqui o raciocínio do português. Esse verbo ochitsuku, ele significa se acalmar no sentido de eliminar a raiva. Você está nervoso e para de ficar nervoso. Você se acalma. Ele é um verbo que está ligado à condição da raiva, do nervosismo, da irritação desaparecer. É nesse sentido de se acalmar e somente nesse. Mas em português a gente pode usar o se acalmar até para quem está muito feliz, né? Você está comemorando, está gritando de alegria, alguém fala, se acalma um pouco. A gente usa se acalmar em outros contextos. Em japonês a gente usa em um só. Eu não usei o raciocínio do japonês, eu usei o raciocínio do português, por isso eu errei e a pessoa com quem eu conversava não entendeu. Depois eu expliquei com calma e ficou mais claro como eu me sentia e tudo bem. Mas eu errei porque eu tentei aplicar na conversa em japonês o raciocínio que se usa em português, em vez de simplesmente copiar a maneira como os japoneses pensam, que é o mais indicado e é o que a gente faz no nosso método. Um outro exemplo legal que aconteceu foi conversando com outro japonês nativo, ele tentando falar português. Também conheço japoneses que estudam português. E eu lembro que ele tinha dito uma frase que estava errada em português. Ele disse algo como... Ele estava comentando que conversava com portugueses, com brasileiros e pessoas que falam português, e errava, e ele disse assim, eu fiz um erro. Para dizer que errou, né, ele usou essa construção, eu fiz um erro. E quando a gente pensa em português, eu fiz um erro, a gente entendeu o que ele quis dizer, eu fiz um erro. Ele quis dizer que errou, a gente entendeu. Mas não soa natural em português, né? Em português a gente diria ou eu errei, ou o mais indicado, né, eu cometi um erro. E aí, ao comentar com ele sobre isso, ele me explicou que ele usou o raciocínio do inglês, né? Ele meio que foi do japonês para o inglês para o português. E ele disse que ele se baseou naquela construção do inglês, que é o make a mistake, né? Em inglês é cometer um erro, fazer um erro. Como make normalmente é traduzido como fazer, então ele achou que em português a gente fazia um erro, mas em português a gente comete um erro.
Ou seja, o japonês usou o raciocínio dele, usou o raciocínio do inglês, mas não usou o raciocínio do português para falar em português. E assim ele cometeu um erro, né? Ele fez um erro, ele cometeu um erro. Foi possível entender o que ele falou e a conversa fluiu e até foi enriquecedor para ele entender um pouco melhor sobre essa construção, a maneira como a gente fala em português, mas tecnicamente ele tinha errado e foi um erro que ele cometeu porque ele em português não usou o raciocínio que nós usamos em português. E esse tipo de coisa às vezes acontece com estudantes, principalmente os que estão começando. Se você pensar numa frase tipo entrar em contato, como é que se diz entrar em contato em japonês? Eu já vi estudantes pegando o verbo entrar e procurando a palavra contato, tentando entender como é que se diz o em japonês e traduzindo entrar para o japonês, o em para o japonês, o contato para o japonês e errar, não soar natural porque ele está usando o raciocínio do português. E ele deveria usar o raciocínio que é usado no japonês. Existe no idioma japonês uma expressão para entrar em contato que é o renraku o toru. Renraku o toru. Significa literalmente entrar em contato. Se você for analisar friamente, o verbo toru individualmente significa pegar, tomar. E renraku significa contato. É um pouco contraintuitivo, se a gente for parar para pensar. Mas é assim em japonês. O raciocínio em japonês para você contactar, entrar em contato com alguém, é renraku o toru. Então a gente não pega e traduz palavra por palavra aqui para o japonês, porque a gente vai estar usando o raciocínio do português e não vai fazer sentido em japonês. Os idiomas são muito diferentes. É importante entender esse conceito de expressões para que a gente entenda que expressões são blocos de informação que a gente analisa de maneira não individualizada, mas como um todo, né? Em português a gente tem a expressão tomar providência, tomar uma providência. Não é pegar a providência, pôr num copo e tomar uma providência, não. É você agir, né? Tomar uma atitude, agir, fazer alguma coisa. Então esse bloco que é tomar providência, ele tem um significado específico. E a gente, em casos de expressões, é muito importante que a gente entenda o que a expressão significa, para a gente entender o raciocínio do japonês e focar no raciocínio do japonês e procurar sempre coisas que estão em japonês para entender o raciocínio e então passar para o português. Nunca o contrário, senão a gente vai estar correndo risco de pegar alguma coisa que está em português, usar o raciocínio do português e não vai soar natural. Não apenas com expressões como essa, mas também com palavras individualmente falando, palavras soltas. A gente pode não pegar exatamente o sentido que é usado no idioma japonês e usar o raciocínio do português. Se isso aconteceu com você ou vier a acontecer, é um erro compreensível. O importante é que agora você já sabe como você deve encarar o seu estudo de japonês, focando no raciocínio do japonês e não no raciocínio do português. Isso vai diminuir bastante a chance de você cometer um erro como esse. Se cometer o erro, tudo bem, faz parte do aprendizado, o erro é só o passo anterior ao acerto, mas se você puder evitar, o seu japonês tende a crescer porque você vai estar sempre indo pelo caminho mais indicado para ter grandes resultados nos seus estudos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe um comentário dizendo se esse vídeo foi útil para você, sugira outros temas também sobre o aprendizado de idiomas e bons estudos.